Ali. Tá gravando. Vamos lá falar de Vygotsky e David Ausubel. Bom, voltei a compartilhar. Provavelmente você já esteja vendo aí. Legal. Vamos conversar sobre o Levi Vygotsky, Semyonovich Vygotsky, Levi Semyonovich Vygotsky e o David Ausubel, tá bom? Que também tem contribuições fantásticas para a prática educacional, para a atividade do professor. E ambos têm ensinamentos, contribuições que você vai ouvir também, sei lá, por toda a sua vida profissional. Tamanha é a importância da contribuição desses dois, tal qual o Skinner e o Piaget. Lembrem deles primeiramente para a sua atividade profissional, lembrem deles depois para a prova, lembrem deles depois para você prestar um concurso público, porque provavelmente as teorias deles serão cobradas, tá bom? Nós estamos vendo na unidade 2 esses autores que apresentaram teorias chamadas teorias da aprendizagem. Teorias estas que compõem um arcabouço de contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, que estão dentro da área da psicologia da educação, mas eu diria que muito além da psicologia da educação, dentro da pedagogia, dentro da educação como um todo, pois estas teorias da aprendizagem, esses teóricos, eles têm um legado, né? E como eu disse há pouco, muitos outros teóricos beberam da teoria deles. E não que uma teoria seja melhor do que a outra, não que uma contraponha a outra, mas em todas que nós estamos discutindo, nós temos contribuições importantíssimas para o processo de ensino-aprendizagem. E vamos pensar numa situação problema. Está lá no livro didático, tá? Eu só trouxe aqui para nós pensarmos aqui no nosso encontro, mas essa situação está lá no livro didático. Suponha que você seja professora da escola pública, que já apresentamos nesta unidade, e precise elaborar o programa de uma disciplina para uma turma do ensino médio. Alguns dos problemas apresentados pela escola são relacionados ao método de ensino, desmotivação e aos objetivos educacionais, os quais são mal definidos. Levando isso em conta e a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e as contribuições de Vygotsky, como você poderia elaborar o programa da disciplina de forma que esses problemas fossem minimizados? Escolha uma disciplina para elaborar o programa e defina a turma para a qual ela será ministrada. Eu deixei a situação problema na íntegra aqui, para que depois você possa pensar nessa situação, tá bom? Você assumiu a disciplina de uma turma para uma turma, e os métodos de ensino estão sendo questionados porque existem dificuldades com relação aos objetivos educacionais, a assimilação do conteúdo, a turma está desmotivada, você tem problemas de comportamento. E nós podemos nos posicionar e falar que a turma não tem jeito, né? Que a turma é um bando de marginal, como muitos fazem, né? Entre aspas. Mas nós podemos ser professores e professoras que olham para aquelas pessoas, como seres humanos, que estão com dificuldades, e as suas dificuldades são as nossas dificuldades enquanto professores. Talvez uma postura mais fácil, mais rápida, mais cômoda, seja simplesmente culpabilizá-los, né? Utilizando termos como eu mencionei, de marginais, de sem futuro, sei lá, e muitos outros que infelizmente e lamentavelmente a gente ouve.
mas uma postura muito mais profissional, muito mais competente, seja você olhar para aquela dificuldade e tentar entender, tentar fazer a leitura daquela dificuldade e propor algum tipo de método para que você desenvolva o seu trabalho de forma a contribuir para o desenvolvimento daquelas pessoas, daqueles seus alunos. O que você acha? Você acredita que conhecer o nível de desempenho prévio do aluno é importante para a motivação discente? Me respondam esta, por favor. O que vocês acham? Conhecer o desempenho, o conhecimento do aluno é importante para a sua motivação? Eu acho super, viu, professor? Porque eu penso na minha infância, pelo menos. Quando eu via coisas na escola que eu conseguia associar com a minha vida em específico, minha vida em particular, era muito interessante e me deixava com muito mais vontade de aprender. Eu acho que em específico também na matéria aqui vai falar sobre o subsunsor, né? Eu achei muito interessante, que são as estruturas de conhecimento que a gente já leva, né? O nosso conhecimento prévio. E eu acho muito legal. É isso. Ótimo, Gabriel. Ótimo, cara. É importante demais nós conhecermos o desempenho prévio do aluno, os conhecimentos que ele traz para a sala de aula, os conhecimentos que ele traz sobre aquele conteúdo, as suas experiências, as suas vivências. E talvez um grande desafio se ligue a essa segunda pergunta. De que forma o professor pode modificar seu método de ensino para trabalhar com a aprendizagem significativa? Aqui é uma pergunta para nós pensarmos, né? Como que você, professora, professor, pode articular, flexibilizar o seu método de ensino, a sua prática profissional, para que você desenvolva uma aprendizagem com significado, com sentido? Esse seja um ponto, talvez, que resida o maior desafio da nossa atividade docente, que é conhecer esse desempenho prévio do aluno, para que a partir desse conhecimento a gente possa flexibilizar, modificar ou articular o nosso método de ensino. Como essa experiência que o Gabriel disse, como é indispensável nós conhecermos o que o nosso aluno traz para a sala de aula, pois isso implica em motivação. Isso implica em desenvolvimento, em participação, em comportamentos desejáveis. Vamos lembrar de Skinner? Talvez a professora esteja com uma sala de aula que os comportamentos são indesejáveis, sei lá, aviãozinho, brigas, conflitos, celulares, música, funk, sei lá, uso de drogas. E aí a postura seja, essa sala não tem jeito, mas talvez a aprendizagem que você está oferecendo não tem significado nenhum para aqueles alunos. E eu não estou entrando no mérito de culpabilização, percebem? Eu peço que vocês compreendam isso. Mas eu estou entrando no mérito de uma prática que precisa ser pensada e repensada. E que diante de uma sala de aula, cada turma é uma turma, cada grupo é um grupo, e você vai olhar para essa turma e ver ali 20, 30, 40, 50, 60 alunos, e você vai buscar conhecer cada um, conhecer o nível de desenvolvimento, de desempenho de cada um, e você vai tentar articular esse conhecimento que você está adquirindo sobre cada um deles para que o seu ensino seja um ensino com significado. Isso dá um trabalho danado, mas isso faz parte da nossa atividade. Isso faz parte de uma prática docente. Vejam nesses fóruns dialogados que a gente propõe ao início de cada aula, aí, muitas vezes, puxa, você começa a conhecer cada um, a conhecer o nível de desempenho de cada um, a trazer significado para isso que a gente está fazendo.
É uma proposta pedagógica. É uma forma de você articular ou modificar ou flexibilizar o seu método de ensino para que haja um processo de interação e de desenvolvimento. É claro que nem todos participarão verbalizando, mas todos participarão por estarem aqui. É claro que algumas pessoas entram na sala, e isso acontece também no caso de uma aula virtual, e vão fazer outras atividades, e deixam lá o celular falando, e vão assistir, vão cozinhar, vão, sei lá, fazer qualquer coisa, vão trabalhar. Muitas pessoas podem fazer isso. E sobre essas variáveis, nós não temos muito controle, a não ser buscar alternativas dentro do nosso método de ensino, para que essa pessoa se dê conta de que esse conteúdo tem significado para a sua prática profissional. Eu poderia, pensando no Skinner novamente, simplesmente punir. Como? Propondo uma atividade avaliativa. Daquelas bem difíceis, sabe? Que o pessoal que não está participando não vai saber mesmo, tal. Ah, e é isso mesmo, não tirou nota porque não estava na aula, não tirou nota porque não prestou atenção, não tirou nota porque não estudou. Percebem as falas de caráter punitivo? Mas e aí? Em que eu vou ter contribuído, enquanto professor, para o desenvolvimento dessas pessoas? Pense nisso, tá bom? E vamos falar agora, primeiramente, sobre essa teoria chamada de sociointeracionismo, também conhecida como sociohistórica, histórico-social, que é de um cara que eu sou fã, que é esse garoto aí. Levi Seminovich Vygotsky, nascido em 1896, faleceu em 1934, infelizmente com 38 anos de idade. E mesmo tendo falecido tão jovem, o Vygotsky tem um legado gigantesco para a psicologia e um legado gigantesco para a educação. Ele foi um psicólogo bielorrusso e os seus estudos, as suas teorias começaram a ser conhecidas muito mais depois da sua morte. Dizem que ainda hoje, 2020, ainda está se conhecendo muito de sua teoria. E o Vygotsky vai nos apresentar a importância, a necessidade das interações sociais e condições de vida dentro do ambiente que compõe o processo de ensino-aprendizagem. A sua teoria permeia, ou as relações sociais permeiam toda a sua teoria, melhor dizendo. As interações sociais, as relações sociais, elas estão ligadas, associadas ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Se desde já vocês me permitem um paralelo, um comparativo, o Piaget vai afirmar que as pessoas vão se desenvolvendo em seus estágios, a sua estrutura cognitiva biológica vai se desenvolvendo naturalmente por conta dos aspectos biológicos do indivíduo. O Vygotsky, ele afirma que esse desenvolvimento cognitivo acontece, porém é fundamental o papel, as relações sociais para este desenvolvimento. Aqui a gente menciona uma oposição ao construtivismo do Piaget, mas não como um confronto, tá? É como uma concepção teórica. O Piaget vai afirmar que as pessoas vão se desenvolvendo cognitivamente por conta do próprio processo evolutivo biológico,
E o Vygotsky vai afirmar que há a necessidade, que o papel das relações sociais nesse desenvolvimento é fundamental. E a gente vai perceber como isso é importante para a nossa prática profissional. Você vai ouvir muito na teoria de Vygotsky esse termo, essa palavra, né, essas duas palavras, que é a relação dialética. E para essa concepção teórica, sócio-histórica, interacionista, histórico-social, há um abandono, não uma desconsideração, mas um abandono na capacidade inata de desenvolvimento. Sabe, o fato de que por sermos seres humanos, independente do contexto social no qual nós estejamos inseridos, nós vamos nos desenvolver. Opa, Vygotsky fala assim, não é bem assim. Mesmo o fato de ser humano, ou de ser uma pessoa da espécie humana, isso não significa que você vai ter um desenvolvimento se não for considerado as relações sociais na formação desse indivíduo. E é o que ele chama de relação dialética. Essa relação entre o sujeito e a sociedade, o contexto ambiental onde ele está inserido desde o seu nascimento. Me interrompam aí, tá, gente? Por favor, se houver alguma dúvida ou algum questionamento, por gentileza, ou alguma contribuição, é claro, né? O Vygotsky vai afirmar e lembrar-nos que uma relação dialética... Professor, Oi. você vai passar a revisão para a prova? Não. Já fizemos aí a cada encontro, né, Laine? Você gostaria? Sim, por favor. Se der tempo, eu gostaria. Eu acredito que eu posso mencionar, mas revisar todo o conteúdo nós não teremos tempo, não, né? Tudo bem, só assim, qual o nível de dificuldade, assim, mais ou menos, da sua prova, entendeu? Porque com a gente, pelo menos no quinto semestre, nunca teve aula com o senhor, então a gente não conhece o seu método de prova. Era só para o senhor explicar, para a gente ficar ciente, entendeu? Eu entendi. Talvez você tenha chegado depois, mas eu falei isso no começo. Mas eu falo novamente daqui a pouquinho, tá bom? Tudo bem. Pra gente não perder a linha de raciocínio aqui do Vygotsky, tá? Tá bom, obrigada. Eu mencionei quando vai ser a prova, como que vai ser as questões, sobre o que vai versar, mas eu falo novamente daqui a pouco, tá? Bom, vamos lá, gente. Voltem aqui no foco de Vygotsky, tá bom? Para que a gente não perca a linha de raciocínio. Essa relação dialética, ela ocorre quando o indivíduo modifica o ambiente e, ao mesmo tempo, o ambiente modifica o indivíduo. Percebe? É uma interação constante na qual a atuação, as ações desse indivíduo sobre o ambiente no qual ele está inserido vai repercutir diretamente no seu próprio desenvolvimento. É o que o Vygotsky chama de relação dialética. Preciso fazer um comentário também, que você está vendo o Vygotsky aí, tal qual está escrito, com 2 Ys. Estão vendo? Vygotsky com 2 Ys. Você vai encontrar alguns livros, enfim, alguns artigos, alguns locais escritos com 2 Is. Eu já vi também com um I e um Y. São assim, o nome dele é russo, né? Então o pessoal traz aqui, às vezes coloca 2 Is, um I, um Y, enfim, só um comentário, tá bom? Para que quando você vê lá com 2 Is também, não tem problema, é Vygotsky, Levi Seminovich Vygotsky. Eu comprei um livro dele agora, Psicologia Pedagógica, e está escrito com 2 Is. Mas eu mantenho assim com 2 Ys, tá? Por conta do nome dele. Bom. Opa, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, professor, eu não sei se eu vou fazer a pergunta certa,
Assim, o Piaget, ele acha que a pessoa já nasce com sentimento e vai aflorando em etapas. O Vygotsky, esse daí mesmo, não sei nem falar o nome direito, ele acha também que a pessoa nasce com sentimento e vai aflorando com os seus pares, com o ambiente. É isso. Por aí, mas não sentimento. O Piaget afirma que a pessoa nasce É uma aprendizagem. Não, uma estrutura biológica. A estrutura biológica pronta para o desenvolvimento. E à medida que a pessoa vai avançando na idade, essa estrutura biológica vai se desenvolvendo e alcançando aqueles estágios, aquelas fases que o Piaget cita, e a pessoa vai amadurecendo, biologicamente falando, cognitivamente. E no que diz respeito ao seu aprendizado. Tá bom? O Vygotsky vai falar, opa, peraí. Legal, Piaget, legal sua teoria, mas eu acredito que a pessoa tem um desenvolvimento natural por conta da sua estrutura biológica, mas o papel das relações sociais é fundamental para esse desenvolvimento. É o que o Vygotsky vai falar e vai trazer na sua teoria. Que essa interação com os pares e com o ambiente, ela é fundamental, ela é indispensável, de modo que sem ela, de acordo com Vygotsky, não há desenvolvimento. Percebe, Cíntia? Mas Vygotsky não foi contemporâneo de Piaget, né? Eles tiveram um momento ali, eu não me lembro exatamente a data, mas eles tiveram um momento, sim. Deixa eu lembrar a data aqui, peraí. Interação? Discussão de ideias? Não sentaram junto assim, não. Não, eu falo assim, porque não teve como confrontar a teoria do outro, mas eles tiveram suas próprias teorias, né? As suas próprias teorias, né? Cada um trazendo a sua contribuição, né? Mas assim, uma é importante a gente lembrar, né? Que uma não elimina a outra, né? Todas elas têm contribuições importantíssimas, né? E essa relação dialética do Vygotsky, ela é fundamentada na dialética de Sócrates? Puxa, falhou um pouquinho o seu áudio. A relação dialética, né, que o Vygotsky cita aqui, ela é fundamentada na dialética de Sócrates? Quem está falando? Cíntia. Então, Cíntia, você vê, a gente vai lá para a filosofia clássica, né? Lá os caras entendiam que o desenvolvimento acontecia nessa relação dialética, nessa troca de ideias, nesse confronto verbal, e nessa divergência, e nesse diálogo, e nesse questionamento socrático de perguntas e perguntas e perguntas, que muitas vezes não tinham respostas, o desenvolvimento... Hã? Mas sempre com o intuito de trazer reflexão, né? Sempre com o intuito de proporcionar reflexão, né? Tá ok. Pode continuar. Legal, obrigado. Parece que tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver se eu consigo trazer a pessoa para cá. Peraí. Só um segundo. Ravani, aí. Bom. Professor. Oi. Você falando um pouquinho do ambiente, modificar o indivíduo, eu acabei lembrando daquela história do menino lobo, né? Que a professora Roseli chegou a citar. Por causa do comportamento dos lobos e tal, o menino começou a agir como lobo. Então, Andréia, esse é um exemplo típico, né, que ilustra a teoria do Vygotsky. Porque aquela história do menino lobo, eu até tenho uma imagem aqui depois. Puxa, o menino, desde o nascimento, ficou lá no meio dos animais. Ele não aprendeu a falar, mesmo que ele possuísse estrutura biológica, fisiológica para fala, ele não aprendeu a falar.
Até mesmo com estrutura biológica e fisiológica para andar como nós andamos, ele andava um pouco encurvado, muitas vezes com com o apoio das duas mãos. E ele aprendeu comportamentos muito característicos, né, daquele grupo de animais com os quais eles foram criados, com os quais ele foi criado, né? É um excelente exemplo para poder ilustrar aqui a teoria de Vygotsky. As características individuais são construídas a partir da relação do indivíduo com o meio, né? A relação dialética, sociointeracional, sociohistórica, histórico-social. E essas relações se dão pela mediação de instrumentos técnicos, né, ferramentas de trabalho, não necessariamente um martelo, uma enxada, mas qualquer tipo de ferramenta de trabalho com a qual o indivíduo modifica o ambiente no qual ele está, e aí você pode pensar numa caneta, num caderno, num lápis, numa carteira, qualquer objeto que se transforme numa ferramenta de trabalho é um instrumento que proporciona essa mediação entre o indivíduo e o ambiente no qual ele está. E a outra forma de mediação que o Vygotsky traz é a simbólica, que é a linguagem. Os instrumentos e os símbolos são construídos pela espécie humana para mediar a relação entre o homem e a realidade. E o Vygotsky também fala muito, né, sobre a linguagem e a importância deste símbolo para o desenvolvimento do homem enquanto espécie, enquanto ser social, pois é através da linguagem que acontece, que vai se dando as interações, as comunicações, cada um no seu grupo, e vai acontecendo o aprendizado, e vai acontecendo o desenvolvimento. Se nós pegarmos um bebê que nasce lá no Japão e trazermos ele aqui com poucos dias de vida, ele vai aprender a ser brasileiro. Nós pegarmos um brasileirinho aqui que nasceu com poucos dias, levarmos ele lá para a Inglaterra, ele vai aprender a ser inglês, né? Vai aprender a linguagem, vai aprender hábitos, costumes, comportamentos, alimentação, vestuário. Percebam a importância da relação social nesse desenvolvimento, mesmo que a estrutura biológica, fisiológica seja a mesma. E a linguagem foi o que eu acabei de mencionar, né? Funciona como um instrumento capaz de transformar nossa aprendizagem, porque é através dela que nós vamos alavancando o nosso desenvolvimento, é através dela que nós vamos aprendendo a cada dia, que nós vamos nos desenvolvendo a cada dia desde a nossa infância. Através da linguagem, a cada livro que eu leio, eu aprendo com o autor, a cada texto que eu leio, eu me desenvolvo um pouco mais, a cada conteúdo que eu leio, eu estou me desenvolvendo e crescendo um pouco mais. E aí a história que a Andrea trouxe, né? Eu não trouxe a história, Andrea, mas eu trouxe essa imagem aí pensando no menino lobo. No Tarzan, né? Sei lá, o menino lobo, que aprendeu ali comportamentos dos animais, né? E apesar das estruturas e dos processos biológicos serem naturais à espécie humana, eles são insuficientes para promover a aprendizagem dessa pessoa, desse indivíduo, desta criança. De modo que, dependendo do ambiente social e cultural no qual ele estiver inserido, isso corresponderá ao seu aprendizado.
Vygotsky nos alerta que a criança não é capaz de se desenvolver somente por conta do passar do tempo, sabe? Nasci, se você deixar a criança lá sozinha, ela vai se desenvolvendo, começa a andar, começa a comer, começa a falar, começa a ler, começa a fazer conta, começa a se relacionar, começa a abraçar e a amar as pessoas. Não, não, não. Esses aprendizados vão acontecendo nas relações sociais, nas interações que vão se dando dentro do contexto social e cultural no qual essa criança está inserida. E o negócio começa a aumentar a nossa responsabilidade, viu? Já comece a pensar nisso. Na responsabilidade que a teoria do Vygotsky traz para a nossa prática. Um conceito importante e que você vai ouvir muito dentro da teoria do Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, que é onde a aprendizagem acontece. Alguém já ouviu falar dessa zona? Falou dela na aula passada. Já? Mencionei já, né? Alguém sabe falar alguma coisa sobre a zona de desenvolvimento proximal? Não tem problema. A Só lembra. capacidade que a criança tem que se desenvolver, né, no meio por exemplo, no meio dos adultos, no local onde ela está inserida. É o local onde vai acontecer o aprendizado, né? Sim, o local que ela está inserida. Vamos lá. Obrigado. Ó. O Vygotsky ele vai afirmar que o indivíduo, independente de sua idade, ele possui um nível de desenvolvimento real. É um conceito importante, tá? Se você estiver fazendo anotações, faça aí no seu caderno, nível de desenvolvimento real. O nível de desenvolvimento real é a capacidade que cada um tem de fazer algo, seja lá o que for, sem o auxílio de ninguém. E seja lá sobre qual tema for. Nós podemos pensar aqui, se vocês me permitem, que cada um de nós temos um nível de desenvolvimento real sobre alimentos, sobre cozinhar. O meu nível, do Marcos, de nível de desenvolvimento real. Puxa, eu sei esquentar uma comida e fritar um ovo e tal. Esse é meu nível de desenvolvimento real. Marcos, você sabe fazer uma feijoada? Opa, não sei. Não sei. Sei fritar um ovo, esquentar uma comida, arroz, eu acho que até me arrisco. Esse é o meu nível de desenvolvimento real. Sem o auxílio de ninguém, eu vou lá, faço um arroz, eu vou lá, faço um ovo. Até faço uma saladinha, né, de tomate, que é só cortar e temperar. Marcos, você faz uma feijoada? Não, não faço. A feijoada não está dentro do meu nível de desenvolvimento real. Ok? Tudo bem? E aí eu tenho o nível de desenvolvimento proximal, que é onde está a feijoada. Que é a capacidade que eu tenho de fazer a feijoada com o auxílio de uma pessoa mais experiente, que vai ali me acompanhando, que vai ali me dando dicas, que vai me avisando, que vai me falando quanto tempo fica no fogo, o que eu preciso colocar de tempero. Eu faço uma feijoada, percebem? Com o auxílio de alguém mais experiente. Esse é o que a gente chama de nível de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é a distância que existe entre o meu arroz e ovo e a feijoada. A minha aprendizagem sobre esse fazer uma feijoada vai acontecer nessa distância, nessa zona. Talvez entre o arroz e o ovo e a feijoada há uma distância muito grande. Então, ao invés de fazer uma feijoada, vamos fazer uma carne picada aqui, um bife.
Eu diminuo um pouquinho ali, talvez, a complexidade daquele alimento que está para ser feito, percebem? Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que eu sei fazer sozinho e aquilo que eu vou fazer com o auxílio de alguém mais experiente. E a aprendizagem acontece onde? Justamente nesse ponto, na zona de desenvolvimento proximal. É aqui que o meu desenvolvimento será alavancado, e é a partir do aprendizado nesta zona de desenvolvimento proximal que nós vamos criar um outro nível de desenvolvimento real, uma outra zona de desenvolvimento proximal, percebem? Porque eu estou apto agora para outros aprendizados. Tudo bem? Perguntas até aqui? Ou tá tudo bem? Professor, o senhor falando que a gente tinha que pensar muito que a gente vai ter muita coisa pela frente, né? Assim, porque tem alunos que vêm da sua vivência, né? Ele traz muita coisa. Eu lembrei de um caso que quando a minha filha estudava no EMEI, tinha uma criança que a professora estava tendo muito assim, não era dificuldade com ela. Eu não sei se ela estava sabendo lidar, porque a criança, tudo que ela brincava, só queria ser bandido. Em tudo, ela queria só ser bandido porque o pai dela estava preso. Uhum. São desafios que a gente E a mãe da criança achava bonita. A professora falava para ela, conversava com ela, assim, calma, tudo. Mas a mãe da criança dava risada. Uhum. São desafios. Aí como que pode... São desafios, né, que a gente vai enfrentar, professor, né? desculpa. Como que pode... como fazer nesses casos, professor? Porque se não tiver ajuda da família, igual como a gente falou da semana retrasada, né? Fica difícil, né? Verdade. Verdade. A gente precisa falar mais sobre isso. Aqui sobre a zona de desenvolvimento, alguém quer fazer algum questionamento? Tem alguma pergunta? Cíntia está com a mão levantada, vai perguntar. O que a Cristiane está levantando é importante, nós precisamos falar sobre isso muito. Cíntia, vai perguntar? Não? Então vamos lá. Vou prosseguir. O papel da professora, de acordo com Vygotsky, é servir de mediadora entre o sujeito e o mundo. Olha lá, nível de desenvolvimento real. Lembram o que é o nível de desenvolvimento real? É aquilo que a criança já sabe, aquilo que ela é capaz de fazer sozinha, sem o auxílio do professor ou da professora. Nível de desenvolvimento proximal. É o que a criança é capaz de fazer com o auxílio de alguém mais experiente, com o auxílio da professora. Onde acontece o aprendizado? Na zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal. E onde que está a professora? A professora, exatamente nesse espaço. Porque é aqui que acontece a aprendizagem. A professora vai acompanhar os seus alunos, conhecendo as informações que ele já possui sobre a vida, sobre um determinado tema, sobre considerando as suas vivências, o seu desempenho, o seu nível, para que possa favorecer como uma mediadora
nessa relação com o mundo e favorecer, para que ela possa ser uma mediadora e favorecer a aprendizagem nessa mediação entre a criança e o mundo. Tudo bem, gente? Compreendido bem isso aí? Sim, Pro. Legal. Então, vamos lá. Vygotsky e a BNCC. Lembram o que é BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. É um documento de 2017, 2018, que traz aí o desenvolvimento de competências. Ele apresenta 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem e que a gente tem mencionado a cada encontro. O que o Vygotsky tem a ver com a BNCC? A teoria do Vygotsky, né? A BNCC, ela organiza a aprendizagem na educação infantil a partir de 2 pontos. E vejam como é importante esses 2 pontos que a BNCC apresenta e a relação que isso tem com a teoria de Vygotsky. Os 2 pontos que a BNCC apresenta são as interações e as brincadeiras. Nessas interações acontecerá o quê? O desenvolvimento das crianças. Nessas relações dialéticas da criança com as outras crianças, da criança com o ambiente da escola, da criança com os funcionários da escola e da criança com o professor e com a professora, que são os mediadores desse desenvolvimento, é que vai acontecer esse crescimento, esse aprendizado. Tanto na BNCC quanto na teoria do Vygotskiana, o professor se apresenta como esse mediador, como essa mediadora. Professora, que está comigo aqui hoje, e professor, a sua responsabilidade e a minha responsabilidade é muito grande. Claro, com a teoria de Skinner, com as contribuições de Piaget, mas quando a gente começa a estudar aqui essas contribuições de Vygotsky e a perceber e a aprender que o desenvolvimento de nossas crianças, de nossos alunos, vão acontecer a partir do nosso papel de mediação, das interações, da relação dialética que está acontecendo durante todo esse processo. Percebam, peço e convido, perceba a responsabilidade que está sobre nós. Como o Gabriel disse lá no início, sobre a importância, né, do professor conhecer o nível de desenvolvimento, o desempenho do aluno, as suas vivências, as suas experiências, isso motiva, isso faz o aprendizado ser significativo. Ele vai conhecer também o nível de desenvolvimento proximal e adequar, articular, flexibilizar, qual palavra você queira usar, o seu processo de ensino, para que ele possa acompanhar como um mediador, como uma mediadora, cada aluno dentro da zona de desenvolvimento proximal, que é onde a aprendizagem acontece. Gente, o Vygotsky, ele tem uma fala que eu gosto muito, que o homem espécie, tá? Aprende a ser homem. Como que o homem aprende a ser homem?
Ou me permitam reformular e parafrasear essa citação. O ser humano aprende a ser humano. E como que ele aprende a ser humano? Alguém me ajuda a completar isso? É na Com outro convivência, ser né, humano. professor? Na relação com outros seres humanos, na convivência. Olha que fantástico isso. O ser humano aprende a ser humano na relação, na convivência com outros seres humanos. E a BNCC vai falar de competências socioemocionais, que é um tema que eu gosto muito. Se você me acompanhar aí nas redes sociais, você vai ver que eu estou ali pesquisando, sempre falando alguma coisa sobre isso, até porque eu tenho um projeto de pesquisa sobre a responsabilidade da escola nesse aprendizado de ser humano. Sabe? E percebam a importância, vamos falar sobre isso nos próximos teóricos que nós vamos ver, a importância da gestão emocional de uma criança que é desprovida lá no seu ambiente familiar de uma nutrição emocional, porque a família é desestruturada por questões sociais, econômicas, financeiras, enfim. E chega para a escola, como a Cristiane estava contando aí, com várias deficiências, com várias dificuldades, com vários déficits. E senhora professora, senhor professor, essa criança vai aprender a ser humano na relação com a senhora e com o senhor, que é professor e professora. De modo que, se a senhora professora, se o senhor professor não tiver paciência, não tiver respeito, amor ao próximo, tolerância, empatia, responsabilidade, é isso que você vai ensinar para essa criança. Mesmo que você esteja dando o conteúdo certinho. Sabe? Eu cumpri lá com a minha carga horária, despejei todo o conteúdo que eu precisava despejar. Você fez uma boa prática docente? Não. Você despejou conteúdo. Você nem sabia o nível de desenvolvimento real daquelas crianças, dos seus alunos. Você nem sabia a vivência, a história deles. Você nem se aproximou, você não teve uma relação dialética com eles. Como que o aprendizado pode acontecer? O moleque levantou, você deu um grito. O ser humano aprende a ser ser humano na relação com outros seres humanos. E como a gente viu naquela nossa aula sobre família e sociedade, não culpabilize a família, tá bom? Não culpabilize a sociedade. Os aspectos econômicos, sociais, são grandes desafios, né? Não vamos desconsiderar isso jamais. São grandes desafios. Mas nós estamos escolhendo ser professores e professoras. Ninguém falou pra gente, ó, você vai ter que ser professor, você vai ter que ser professora. Né? Eu acredito que ninguém está nessa condição. A não ser que você está estudando pedagogia para ser uma pesquisadora. Ok, tudo bem. Nunca, Marcos, eu nunca quero ir para a sala de aula. Tudo bem, tem outros campos de estudo, né? A pedagogia, muitos outros. Mas se você está escolhendo ser professora e professor, puxa, entenda a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, né? Tudo bem sobre Vygotsky, gente? Tudo ok? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Pro, eu queria fazer um comentário sobre a questão do Vygotsky. Por favor. Entre o nível de desenvolvimento real, que é o que a criança faz sozinha, e o proximal apresenta uma outra pessoa, que no caso é mais experiente, que a criança, no caso, se espelha, né? E eu fico pensando, a gente acha que a criança vai chegar na escola apenas com uma necessidade de domínio por exemplo, da matemática, do português, coisas assim, mas também existe uma carência de aprender as práticas sociais, né? A questão de licença, desculpa, o volume, né, que eles falam e tudo mais.
Então, se a gente não entende também que nesse ser mediador do desenvolvimento real proximal, a criança também vai enxergar na gente um modelo de comportamento que talvez em casa ela não tenha. Eu queria só comentar isso. Gabriel, exatamente, cara, a sua fala é ótima, é exatamente isso. Exatamente, não é só o conteúdo. Eu vou contar uma experiência bem rapidinho para vocês. Meu filho hoje tem 21 anos. Ele faz faculdade de Direito na Anhanguera e faz faculdade de Fotografia numa outra instituição. Quando ele era criança, sempre estudou em escola pública, nunca paguei escola particular para o meu filho. Quando ele era criança, eu moro em Mauá. Existe, né, uma escola pública aqui em Mauá que é muito conceituada, muito conhecida por conta de suas características, do seu cuidado, sabe, dos professores. Uma escola conhecida como uma ótima escola. E aí, certa vez, eu falei, puxa, eu vou tentar. Meu filho era criança, né? Vou tentar pleitear uma matrícula para o meu filho nessa escola, que essa escola é top. Aí fui lá. Puxa, para eu entrar na escola foi uma dificuldade. A recepcionista me atendeu, a secretária da escola, assim, de uma forma um tanto quanto eu diria truculenta. E eu gostaria de falar com a diretora. A diretora sequer olhou na minha cara. Não me deu atenção, não falou nada com nada, só falou para me inscrever lá e aguardar eternamente. Resumindo, eu entendo, e eu espero que você esteja compreendendo o meu exemplo, eu entendo que essas pessoas poderiam estar passando por um dia difícil, sabe? Como todos nós passamos. Mas eu saí daquela escola pensando assim, puxa, se eu, pai de aluno, eu fui lá conhecer a escola, eu fui lá pedir informações, eu necessitava de uma orientação, eu fui tratado dessa forma, eu penso as crianças, que são seres vulneráveis em desenvolvimento. Eu pensei comigo na época. Eu não era nem professor na época, eu tinha uma outra atividade profissional totalmente diferente dessa de hoje. Eu pensei, gente, essa escola pode ser muito boa no que dizem, no que vale a respeito do conteúdo, talvez. Mas não é conteúdo que faz um ser humano. Não é título que faz um ser humano. Não é um título de mestre, de doutor que faz um ser humano. Existem aspectos no processo de ensino-aprendizagem, como o Gabriel está levantando aqui de forma muito pertinente e muito feliz, que são indispensáveis. As relações interpessoais, o pedir licença, usar um tom de voz adequado, sereno, o compreender a dor do outro, o tolerar as diferenças, o acolher o próximo, as divergências. A responsabilidade, lidar com as minhas próprias emoções. São temas e são competências que precisam ser desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem. E que é responsabilidade nossa de desenvolver ou de procurar desenvolver essas competências em nossos alunos. Como, Marcos? Colocando na lousa, gente, empatia é colocar-se no lugar do outro. Não, não, não. Eu não ensino empatia assim. Eu ensino empatia sendo empático. Gente, quando levantar, se pede licença, tá bom? Não, não, não. Eu não ensino regras de conduta assim. Eu ensino regras de conduta sendo educado. E isso é uma grande responsabilidade nossa, Gabriel. Exatamente. Eu não ensino ética, né, com aulas de ética, sabe? Do que é certo, do que é errado. Eu ensino sendo ético.
Eu não ensino amor ao próximo falando que amor ao próximo é importante. Eu ensino amor ao próximo amando o próximo. Professor, no Oi. caso você disse que ensina sendo o próprio exemplo. Sim, sendo o próprio exemplo. Que é a grande contribuição do Vygotsky para a nossa prática profissional. Isso aí, Gabriel. Isso aí, gente. Importante demais isso, hein? Não se esqueçam, tá? Bom, vamos para a segunda aqui, teoria da aprendizagem hoje. Essa é mais curtinha um pouquinho, mas não menos importante, que é a aprendizagem significativa desse rapazinho aí, que é o David Ausubel. Nasceu em 1918 e faleceu em 2008, psicólogo estadunidense. Ele se dedicou aos estudos desta perspectiva cognitiva ou cognitivista da educação. Sua teoria tem contribuições destacadas na teoria de Piaget, na teoria de Vygotsky. Segue um caminho oposto um pouco ao behaviorismo de Skinner, mas também não no sentido de se contrapor, mas no sentido de contribuição, como nós estamos vendo e conversando, que todas possuem contribuições para a nossa prática profissional, né? O Ausubel e a aprendizagem significativa. E se você nunca ouviu falar, provavelmente sim, mas vai ouvir falar muitas outras vezes. De forma muito simples e muito direta, para o Ausubel, a aprendizagem precisa fazer sentido para o aluno. Precisa ter significado. Pois somente a partir desse sentido, desse significado, a aprendizagem ela poderá ser efetiva. Somente a partir desse sentido e desse significado, há a possibilidade de que haja uma interação entre os conceitos que já existem lá, entre o conhecimento que já existe lá na estrutura cognitiva do aluno e aquilo que está sendo apresentado. Como, se o Gabriel me permite, como o exemplo que o Gabriel trouxe, quando ele estava numa aula que algo fazia sentido, tinha um significado para ele, puxa, ele estava ali motivado, estava atento, e aquelas informações iam interagindo e criando conexões com as informações que ele já possuía, algo que ia contribuindo para a formação de sua estrutura cognitiva. Aprender significativamente implica em expandir e aprimorar os conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios quais? Aquele conhecimento que eu já possuo. Lembrando da teoria do Vygotsky, a zona de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento real, que é o conhecimento que eu já possuo, conhecimento prévio, meu desempenho prévio. Quando a aprendizagem é significativa, eu tenho uma expansão, um aprimoramento desse conhecimento que eu já possuo. O papel das professoras, né? Dos professores, o nosso papel é propor situações que favoreçam a aprendizagem. E o Ausubel ele vai falar de dois conceitos que precisam ser observados nas propostas dessas situações que favorecem a aprendizagem. A primeira é: o conteúdo ensinado precisa ter potencial revelador para o aluno. O conteúdo ensinado precisa ter potencial revelador. O aluno precisa olhar para aquele conteúdo e falar: caramba, esse negócio faz sentido para mim. Caramba, esse negócio é importante para mim.
Como fazer isso, gente? Poxa, você precisa pensar em formas de articular o seu método de ensino. E não necessariamente o conteúdo em si, mas sim o modo como você apresenta esse conteúdo. Ele precisa se transformar num conteúdo revelador. Esse é o primeiro conceito que o Ausubel afirma que você precisa observar nestas situações que você vai propor para favorecer a aprendizagem. O segundo conceito que ele vai afirmar e vai nos lembrar é que o aluno necessita estar disposto a aprender e relacionar o conhecimento transmitido de modo consistente e não arbitrário. Quando que o aluno estará disposto a aprender, motivado, interessado, atento? Quando o conteúdo é apresentado de forma significativa, de modo consistente. Porque aí o aluno tem condições de relacionar o conhecimento que ele já possui com as informações que ele está recebendo. Diferente do conteúdo que é apresentado de forma arbitrária. O que é apresentar um conteúdo de forma arbitrária? É chegar numa sala de aula, encher a lousa de conteúdo e pronto, acabou. E daí o conteúdo daquele dia, cumprir a minha programação, a grade curricular, ok, beleza, vou embora. Vou receber no 5º dia útil e pronto. Bom, algumas observações que precisam ser feitas pelas professoras e pelos professores dessas situações. Primeiro, observar aqueles dois conceitos, né? E observando aqueles dois conceitos, ancorar é um termo, né, marítimo, que você joga uma âncora lá para que o navio ele não saia do lugar. Trazendo aqui para essa analogia, ancorar a aprendizagem, aquelas informações novas que nós estamos dando e apresentando, ao quê? Ao conhecimento que o aluno já possui. Quando você consegue fazer essa ancoragem, você cria uma ponte, sabe? Uma ponte entre o que ele sabe e o que lhe está sendo apresentado. Agora, olha só, como que você vai ancorar, criar uma ponte, se você não sabe o que o aluno já sabe? Se você não tem nem ideia qual é o seu conhecimento prévio? Quando você consegue fazer essa ancoragem, você torna o ambiente da escola mais motivador. E o segundo ponto é garantir que ocorra a circulação dessas informações. Como que pode acontecer a circulação dessas informações? Puxa, um ambiente agradável, um ambiente atrativo, um ambiente revelador de aprendizagem, um ambiente no qual os conteúdos, as informações que estão sendo passadas por essa pessoa, que é o professor, que é a professora, têm significado para a minha vida, tem sentido. Um conhecimento que eu vou, que vai me favorecer o desenvolvimento, que vai me proporcionar a expansão do conhecimento que eu já possuo. Como fazer isso? Gente, primeiro conhecendo as teorias, né? Primeiro, conhecendo Skinner, conhecendo Piaget, conhecendo Vygotsky, conhecendo Ausubel, conhecendo os demais que a gente vai conversar, conhecendo outros, lendo, discutindo com colegas, com professores, buscando informações, sendo curioso, sabe?
Porque diante de uma teoria como esta, nós temos duas opções, né? Ou você olha e fala assim, ok, vou dar uma lida depois para a prova, que é semana que vem, e pronto, e tiro 1000 lá e já era. Ou então você olha para isso aqui e fala, puxa, isso aqui vai ser importante para mim lá quando eu estiver dando aula. Vamos lá, continuando, né? Aprendizagem mecânica. O que é uma aprendizagem, ou como nós podemos entender uma aprendizagem mecânica? É a aprendizagem que nós encontramos muito, né? Muitas vezes, infelizmente, os conteúdos eles não se ligam à estrutura mental porque eles são apresentados, eles são despejados, eles são colocados na lousa, eles são colocados como um ditado, eles são jogados, eles são lançados, ou eles são cobrados, sabe? Tabuada, sei lá, história, geografia, português, aquilo não tem ligação com nada, não significa nada, mas eu tenho que passar e o aluno tem que aprender e tem que tirar nota na prova, e ok, se ele tirar nota na prova, tá tudo certo. E aí, muitos de nós, né, passamos por isso, ter que decorar, memorizar o que foi dito na sala de aula, para a gente reproduzir aquele conteúdo na prova. Acabou a prova, minha querida e meu querido. Já era. Nunca mais eu lembro daquilo. Esse é o tipo de aprendizagem mecânica. Qual aprendizagem vamos buscar? A significativa, que é a proposta do Ausubel, que é a relação estabelecida entre os conhecimentos adquiridos e as estruturas cognitivas prévias, ou seja, entre as informações novas que estão sendo apresentadas e o conhecimento que o aluno já possui. Isso fortalece o avanço, a construção do conhecimento e o desenvolvimento, quando a gente faz essa ancoragem, quando a gente cria e estabelece essa ponte, quando a gente consegue fazer ou propor condições para que essas informações e esse conteúdo sejam significativos. Ausubel ele vai afirmar e vai nos alertar que muitas vezes, mesmo dentro de um processo de uma aprendizagem significativa, em alguns momentos nós vamos estar ali trabalhando com uma aprendizagem mecânica. Em alguns momentos, sabe? Em alguns pontos. E tudo bem quanto a isso. A questão é o seu processo de ensino-aprendizagem não ser somente baseado numa aprendizagem mecânica. Que o seu processo de ensino-aprendizagem seja baseado numa aprendizagem significativa. Um outro conceito que ele apresenta na nossa teoria, para que essa aprendizagem seja significativa, são os organizadores prévios. E o que são? São informações, recursos introdutórios, aquela preliminar, sabe? Antes do conteúdo, antes da informação. Está dentro da aula, mas são as preliminares para o início do conteúdo. Num bate-papo, como esse que a gente faz, sabe? Que você começa a perceber o que um sabe, o que o outro sabe, quais são as dificuldades de um, quais são as dificuldades do outro. Num bate-papo no qual você fala da importância daquele material, daquele conteúdo, daquela informação.
Os organizadores prévios são chamados de ideias âncora, porque são essas ideias que são apresentadas no início da tarefa, como uma forma de despertar essa curiosidade, a motivação, a atenção. Lembra quando nós falamos da atenção? E como nós podemos nos distrair e perder a nossa atenção do conteúdo muito rapidamente? E que quando você consegue utilizar todos os órgãos sensoriais dos alunos no seu processo de ensino-aprendizagem, você faz com que esse aprendizado seja mais eficiente. Os organizadores prévios, eles favorecem a manutenção da atenção, a sustentação da atenção. E o uso desses organizadores leva ao que o Ausubel chamou de subsunsores. E o que é um subsunsor? É quando essa informação nova, esse conteúdo novo, ele interage, ele é integrado àquela estrutura de conhecimento específico prévio. Se nós pudermos aqui fazer uma breve avaliação ou uma autoavaliação, à medida que esse conteúdo do Vygotsky e do Ausubel, e aí é uma autoavaliação, tá bom? Se você percebe que ele começa a interagir, fazer sentido ao conhecimento prévio que você já tinha, opa, a aprendizagem está sendo significativa, esse subsunsor está acontecendo porque está havendo a interação entre o que você já sabia e o que você está recebendo agora. Se você está aí refletindo, pensando, sabe, dando uma viajada, se vendo na sala de aula, opa, pode estar acontecendo uma interação bacana, legal, interessante nesse processo todo, que é o subsunsor, né, que o Ausubel fala. Bom, vocês têm aula de avaliação? Eu acho que sim, né? Já tiveram, estão tendo. Hã? Temos, é de quarta-feira. Professor Valderley. Opa, estão muito bem acompanhados, né? O professor Valderley o cara é top, não é? Gente, quando eu converso com aquele menino, eu aprendo todo dia. Eu fico lá só olhando o que ele está falando e vou só ali me alimentando do conhecimento dele, que o cara é fantástico, hein? Sem contar a elegância, hein? Bom. Finíssimo. Ali é chique, hein? Bom, quando a gente fala da teoria do Ausubel, de uma aprendizagem significativa, é importante também nós falarmos sobre a avaliação. Vocês devem estão vendo com o Valderley, com o Val, a importância disso que nós chamamos de avaliação enquanto ferramenta, enquanto método, acredito que muito mais eficaz, né? Muito mais interessante chamar assim, enquanto proposta. Mas qual é a finalidade? Para que serve? Quais são os objetivos dessa ferramenta, ou melhor dizendo, deste método de ensino, que é a avaliação? Para muitos de nós, por conta de um aprendizado, de uma vivência, de experiências, a avaliação é uma ferramenta só para a gente tirar nota ou não. E se tirar nota semana que vem, ok, tá tudo certo e pronto, acabou.
até por conta de uma questão cultural, social, institucional, ainda há muito o que se discutir sobre a avaliação. Muito, muito o que se discutir. E eu não vou entrar no mérito, é claro, porque o Val tem muito mais competência e vocês estão lá com ele falando sobre isso. Mas há muito o que se discutir sobre a avaliação. Sugiro que vocês vejam depois Lucchesi, que também é um cara fantástico, que apresenta aí muitas contribuições sobre a avaliação. Mas dentro dessa abordagem significativa do Ausubel, a avaliação ela precisa ter uma postura de reflexão e de crítica. O próprio aluno ele deve interpretar e perceber, e avaliar, e se autoavaliar, e dizer se concorda, se não concorda, sobre aquilo que está sendo debatido ali na avaliação. E não necessariamente a avaliação como uma prova típica, como nós conhecemos, mas talvez uma avaliação formativa que acontece a cada dia e em vários outros formatos. Elas devem ir muito além de simplesmente avaliar a memorização do conteúdo, percebem? Esse processo de reflexão e de crítica avalia o desenvolvimento do aluno para o próprio aluno, avalia o desenvolvimento do professor, avalia o desenvolvimento da interação, da produção, da aprendizagem. Então, ela é muito mais ampla do que pode parecer, desde que o professor, a professora, conceba a avaliação com este formato e com esta importância, de modo que ela acaba participando ou fazendo parte, né, melhor dizendo, da aprendizagem significativa. E aí é um romper, né? Um romper com essa cultura de que a avaliação é uma ferramenta só para passar de ano, ou só para se obter nota. Mas sim, também um componente da aprendizagem significativa. Gente, perguntas sobre a teoria do Ausubel. Alguém Professor, Opa! esses dias a gente fez um trabalho, né? Ah. E a gente teve que apresentar tudo. E no final, a professora disse pra gente que ela estava nos avaliando tudo. E ela sabia quem tinha feito o trabalho e quem só leu naquele momento lá para apresentar. Uhum. Aí fica pensando, os professores, eles sabem, né? Quando os alunos, eles estão engajados em aprender ou só para fazer a prova por fazer, igual como o senhor falou, para conseguir nota. Ah, o professor conhece o pessoal que está com ele, né? É que ainda tem a cultura do mais esperto, né? Puxa, me dei bem, tal, fiz lá, de boa, tirei nota, tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Você não se desenvolveu. Você não vai lembrar do Vygotsky, do Ausubel, do Skinner, dessas teorias quando você estiver lá em sala de aula. Então não tá tudo certo. Mesmo que você tenha 10. Por isso que a avaliação, acho que foi a Cristiane que estava falando aí, né? Ela tem que ter esse caráter de autoavaliação, de reflexão, de crítica, para ambos, né? Para o aluno e para o professor. Porque muitos professores ainda utilizam a avaliação como uma ferramenta de punição. Aí, galera, tá vendo? Vocês não estudaram, agora se vira. Tá vendo? Falei, não falei? Não prestou atenção? Estava aqui na aula, mas estava assistindo novela, só estava conectado aqui. Então, agora, problema de vocês. Muitos professores ainda têm essa concepção, né? Esse romper que eu chamo a atenção de vocês dentro da proposta do Ausubel, da avaliação como um componente da aprendizagem significativa.
Que tem aqueles que estão assim meio que nem aí, tem, né? Claro. Isso aí é conhecido de todos, né? Notório. Mas que esse que não tá nem aí, puxa, que ele coloca a cabeça no travesseiro e pense, puxa, cara, talvez isso vai me fazer falta, meu. Um dia, né? Ah, mas depois eu estudo. Estuda nada. Se nós não estudarmos aqui hoje, na terça-feira à noite, você vai estudar daqui 3 anos, daqui 4? Vai nada. Se o momento que nós temos aqui para discutir Vygotsky e Ausubel é esse momento. Depois você vai ler livros, artigos, vai se aprofundar, é claro, né? Mas quem não está aqui, quando eu digo não está aqui, não porque não está na aula, tá? Quando não está aqui participando, assim, dificilmente vai estar em outro momento, a não ser que a pessoa acorde, né? A não ser que ela se desperte aí para o seu próprio desenvolvimento. Mas isso é um processo de autoavaliação, né? De reflexão aí que cada um é importante que esteja fazendo. Porque quando você estiver na sala de aula, o professor ele vai ter que se avaliar para poder avaliar o ensino dos alunos, né? Vai ser uma avaliação de 2 lados, né? Então, essa é uma concepção interessante. Agora, quando o professor ele se transforma ou ele não desenvolveu competência técnica e socioemocional para aquela atividade, ele transforma a educação num processo verticalizado. O que é um processo verticalizado? Eu, professor, estou aqui em cima, meus alunos estão lá embaixo, eu despejo o conteúdo, o problema é de quem absorver. Absorveu, não absorveu, depois na prova a gente se vê. E aí a avaliação não é uma autoavaliação do professor, né? Aí é uma atividade punitiva, né? Que só de cobrança e que não tem finalidade nenhuma para a aprendizagem. Gente, obrigado. Pensem, reflitam sobre a contribuição do Vygotsky, do Ausubel. Não se esqueçam também da de Skinner, de Piaget. No nosso próximo encontro veremos outras que são importantes. Elas não se contrapõem, tá bom? Muito pelo contrário, todas elas apresentam contribuições importantíssimas para a nossa prática profissional, tá? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela só para eu relembrar sobre a nossa prova, tá bom?